Então pessoal, esse vai ser o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai fazer aqui sobre o período do Brasil holandês, tá certo? Então todo mundo sabe que o Nordeste brasileiro é bonito e sempre foi, né? Praias belíssimas, água de coco, biquínis a balançar no meio da praia e tal, tudo. Mas no século XVII nada disso chamava mais a atenção dos europeus do que uma coisinha em especial: a cana de açúcar. Para quem não sabe, no início o açúcar ele era utilizado como um medicamento. Com o passar do tempo e aprimoramento das técnicas de como se utilizar a cana-de-açúcar e o melaço, o açúcar ele passou a ser utilizado como um adoçante, porém de tão caro, o açúcar ele passava a ser muito mais, além de ser adoçante, muito mais do que isso. Passava a ser um objeto de status, né? Você poder ter açúcar em casa era... você tinha muito dinheiro. Então a gente está caminhando para isso, mas precisa batalhar um pouco mais. Que há uns tempos você tem um pacote de açúcar em casa, amigo, você pode dizer que você é rico. Então naquela época era assim, apenas rico comprava açúcar, né? Era muito caro, dava status e a pessoa tinha que ter muito dinheiro, uma boa quantia para desembolsar e comprar um açúcar e adoçar as coisas que você queria tomar. Então açúcar gerava dinheiro, e muito. Um dos principais produtos para a produção desse açúcar era a cana de açúcar. E um dos lugares onde mais se produzia essa cana de açúcar, essa matéria-prima para se fazer o açúcar, era justamente no Nordeste brasileiro, mais especificamente na Bahia e em Pernambuco. Rico e opulento, o nosso poderoso Nordeste ele começou a chamar a atenção de um dos países mais poderosos e bem organizados naquele período lá do século XVII, a Holanda. Mas não foi só também por conta disso, né? Existem três razões que justificam a vinda dos holandeses aqui para o território nordestino naquele período do século XVII. Primeiro, até o século XV os Países Baixos eram de posse espanhola. Em 1581, porém, a Holanda finalmente consegue a sua independência. Como país independente, ela começa a ter negócios, né, com vários países, inclusive com Portugal. A relação que eles tinham com os comedores de pastel de Belém era até boa, até eles chegarem nos restaurantes lá e pedirem pastel de Belém e vir uma paella. Aí o problema começou a pegar. É isso, no final do século XV para o início do século XVI, a Espanha invade Portugal e acaba criando a União das Coroas Ibéricas. Dessa forma, Portugal agora passava a ser da Espanha. Então, para a Holanda, atacar o Brasil era muito mais do que estar atacando o Brasil e invadindo o Brasil. Ela está atacando também territórios que eram espanhóis e ainda por cima continuar uma guerra que eles estavam querendo se vingar ainda mais dos seus opressores espanhóis naquele período. Então era duas cajadadas com uma tapa só, duas tapas com mão só, ou coisa desse tipo. Segundo, os holandeses eles já sabiam como produzir o açúcar. Na verdade era na Holanda onde o mesmo ele era refinado. Então se eles conseguissem um lugar que produzisse a cana de açúcar e o melaço, como eles já sabiam fazer o refinamento, eles teriam todo o monopólio da produção de açúcar de posse deles, da cana até o refinamento do açúcar, e aí seria monopólio geral da produção açucareira, pelo menos nesses três pontos. E terceiro, e talvez o mais importante, a Holanda era um país recém-independente, com um território pequeno e com um novo pensamento religioso que era o calvinismo. Então conquistar terras era preciso, porque conquistando terras eles aumentariam o seu território e ainda poderiam divulgar a sua fé. A primeira tentativa flamenga foi na Bahia, onde ele tentou invadir, que além de ser grande produtor de cana-de-açúcar, também era o território do governo geral do Brasil. Era a Brasília de hoje, talvez com menos corruptos. Mas aí eles se deram mal, né? Com a invasão holandesa na Bahia, né, que era um território muito protegido, além de ter muita proteção, ainda foi enviado do norte e do sul do país várias outras tropas para poder atacar os holandeses lá na sede do governo geral, e eles não conseguiram ficar de posse da Bahia. Entretanto, Robin, Schneider e Van der Sar, eles não se deram por vencidos e prepararam uma armada miserável para invadir Pernambuco. A armada era tão grande, para vocês terem ideia, que documentos da época afirmam que nunca
no território pernambucano havia se visto uma armada tão grande invadindo seu local, ou mesmo que fosse dos portugueses. Mas não foi chegar e invadir e tomar conta. Foi uma luta que durou mais ou menos 6 anos, né, de 1630 a 1636, e como estava se vendo perdendo a guerra já no final, né, o Matias de Albuquerque ele teve uma ideia muito interessante para os holandeses. Eles pegaram, ele com seus homens pegaram 1000 caixas de açúcar já pronto e refinado, e isso era muito dinheiro, muito dinheiro. 1000 caixas de açúcar refinado, e queriam dar para os holandeses deixarem Pernambuco em paz e fossem embora com essas 1000 caixas. Porém, a resposta dos holandeses foi esta: que eles não queriam as caixas e que eles estavam obrigados a fazer desse país e desse território que eles estavam conquistando uma conquista duradoura. Então esse, pessoal, foi o primeiro vídeo que nós estamos fazendo sobre o Brasil holandês. Vão vir outros vídeos ainda, que a gente vai continuar contando essa história que aconteceu aqui da invasão holandesa, se foi boa, se não foi, como aconteceu, Maurício Nassau, entre outras coisas mais, em vídeos que vão vir mais pela frente. Mas se você gostou desse, deixa teu like aí embaixo, compartilha com as pessoas também. Se tiver prova sobre isso, não lê o livro não, assiste aqui e você vai fazer uma prova boa. Mas deixa eu terminar os outros vídeos também, porque também esse vídeo não explica tanta coisa assim, tá ok? Então, isso é só o início, vai vir o meio e o fim, diferente da Primeira Guerra que foi o início e fim, ainda faltou o meio. Até a próxima semana e nos vemos depois.